Saudações a todos vocês que acompanham o nosso canal Educação e Carreira. Hoje nós vamos ter um vídeo diferente. Eu convidei para falar sobre o perfil do professor universitário a minha colega e amiga, professora Enaide Soares, que é coordenadora de curso de graduação numa grande faculdade aqui do país. E trouxe ela para que a gente pudesse discutir um pouco, conversar um pouco. Na verdade, é um bate-papo descontraído, né, Enaide? Em que a gente vai falar um pouco sobre esse perfil do professor universitário. Como ele precisa ser no ambiente universitário, o que é que está envolvido, quais são as competências técnicas, socioemocionais. E aí, nada melhor do que a gente trazer alguém que está dentro do contexto. Recentemente eu tive uma experiência na coordenação de curso superior durante algum tempo, mas hoje venho aqui trazer a colega, a professora Enaide, para a gente conversar um pouco. Boa tarde, professora Enaide, seja bem-vinda. Você é a primeira convidada do Educação em Carreira, é muito bom ter você aqui. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, para mim é uma honra receber esse convite, estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão pertinente que é a questão da educação. A educação, ela transforma, e falar sobre ela, discutir um pouquinho isso com você, para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui. Legal, muito bacana. Então, nós tivemos conversando antes desse vídeo, né, professora? E a gente colocou que elencamos, vamos dizer assim, 10 aspectos que são importantes para o perfil do professor universitário. Professora, sobre a atuação do docente que você apontou como o primeiro aspecto, como é que você vê isso? Como é que você vê a atuação do docente universitário? Muito importante essa pergunta, Alberto, porque gera toda uma expectativa, né? Tanto no discente como no docente, em ser um professor universitário. E eu começo a falar assim: o que seria importante, né? O que é importante para que o docente ele assuma realmente essa missão de ser um facilitador. E aí, para ser docente, é necessário ter competências, habilidades e também muita dedicação. Acima de tudo, o amor, porque se você não tiver amor, você não consegue passar por todas as dificuldades, por todos os desafios que a profissão ela acaba trazendo para a gente. E aí, com toda essa dedicação, a gente consegue, né, somar na vida do estudante, porque afinal de contas o docente, ele acaba somando na vida desse estudante para que ele saia um profissional altamente capacitado ou não, né? Assim, eu vou dar o exemplo, eu sou farmacêutica e atuo como docente na área do curso de farmácia, e aí eu me vejo a pensar dessa forma: o que eu, como docente do curso de farmácia, vou proporcionar aos meus estudantes para que quando eles saiam formados, eles sejam meus colegas farmacêuticos e venham com todo aquele amadurecimento que o profissional precisa, né? O amadurecimento e também a questão ética, aquele profissional que o mercado de trabalho está exigindo, que ele não seja só um mais farmacêutico aí no mundo, mas sim o farmacêutico. E para isso eu preciso, como docente, ensiná-lo não só a questão das competências, passar o conteúdo, mas também trazer ele para uma realidade que ele precisa amadurecer em termos de projetos, de pesquisa, de extensão. Ele está envolvido junto com o docente para que no final ele seja realmente um profissional altamente capacitado. Legal você falar isso, Enaide, porque competência, organização, eu acredito que é algo que precisa muito para o profissional, para o que quer se desejar a docência. E veja, nesse contexto, eu acredito que o professor adotar um planejamento, tanto pessoal quanto profissional, é fundamental para ele conseguir tudo que você acabou de colocar. Porque é verdade, precisa realmente de amor ao que se faz, mas precisa organizar esse amor, né? Porque senão o processo de ensino fica prejudicado e, consequentemente, vai também complicar a questão da aprendizagem. Mas, professora, e sobre a realidade e a perspectiva do docente na atualidade?
É verdade, Alberto. E você falando aí sobre esse planejamento, eu já encaixo aí nessa outra pergunta, porque se a gente não fizer tudo planejado, acaba deixando como se fosse uma zona de conforto, né? E aí eu entro nas perspectivas. Nós temos, na verdade, como a educação passou por várias transformações, principalmente agora nessa pandemia, e aí nós temos o professor que vai entrar agora para ser o docente universitário e o professor antigo, que ele já vem, que a transformação da educação, ele passou ativamente por essa transformação, não é uma pessoa que está chegando agora, ele passou por todos os altos e baixos dessa educação transformadora. E aí nós temos duas visões. O professor, que é mais antigo, que passou por todos esses desafios, ele vem com aquela perspectiva mais tradicional. E aí, de uma certa forma, a questão da inovação, da proatividade, acaba ficando um pouco esquecida. O professor que é novato, né, que ele vem agora com toda aquela expectativa para começar um trabalho como docente, ele vem com aquela pegada de inovadora, de proatividade, de lançar os meninos para fora, extra sala, né, para que os alunos ele possa ter ações que complementem ali na prática a teoria que está sendo dada em sala de aula. E aí, como coordenadora, né, eu começo a liderar um grupo de professores que tem professores tradicionais e professores que estão chegando agora nessa fase. E aí, quando eles têm uma troca, né, quando acontece uma troca de experiências do novato com os antigos, com o meio tradicional, com o meio inovador, então isso é muito bom. É uma soma que acaba alavancando mesmo, né, toda aquela ideia da educação que a gente quer que transborde para os nossos estudantes. Então, isso é muito importante também. Outra perspectiva, Alberto, é em relação ao que o professor espera do aluno. E aí o professor chega com toda aquela maturidade, com toda aquela força, né, querendo o engajamento. E nós percebemos que os alunos, eles também se transformaram, né, principalmente nesse meio online. E aí o professor espera que tenha todo esse engajamento e alguns alunos ainda estão naquela parte imatura que tudo tem que ser na hora que o aluno quer, o professor tem que responder quase que automático nessa questão do online, né? Você acaba invadindo um pouco da privacidade do professor. E aí tem que ter aquele equilíbrio emocional, né? O professor, além dele ter essa questão de cobrança, ele precisa cobrar realmente para que tenha esses resultados em relação ao estudante, para que ele aprenda, para que ele possa entender realmente aquele assunto, mas também ele precisa se voltar um pouquinho nessa questão de fazer com que o aluno entenda que o caminho não é por aí, né? Ele precisa ter aquele respeito, o aluno precisa respeitar o professor, o aluno precisa saber que tem o tempo para todas as coisas. E essa união do docente com o estudante, né, acaba contribuindo para a questão desse amadurecimento. E como é que esse aluno ele consegue realmente ir para essas ações extras? Tem que ter a participação do professor, porque se o professor não estiver ali estimulando, não estiver ali capacitando e mostrando que o caminho é aquele, o aluno acaba ficando acomodado também. Eu julgo que é muito interessante a sua fala, quando você coloca que o professor precisa ir para extra sala. E olha que, recentemente, nós fizemos um vídeo aqui para o canal, falando dos 7 princípios que fortalecem a aprendizagem. E claro que a gente sempre traz uma fala aqui, Enaide, baseada em evidência. Tem evidência que essa atuação do professor e do aluno extra-sala fortalece a aprendizagem. Mas essa coisa da atualidade, ela realmente é desafiadora. Nós estamos ainda dentro de um contexto de pandemia, mas eu vejo que ela está trazendo muitas oportunidades para nós nesse momento. E eu acredito que a principal delas é que a gente comece a olhar para a educação estruturada em educação baseada em evidência. Nesse princípio, inclusive. Aqui no canal nós temos um vídeo que eu trago um pouco desse conceito e falo um pouco sobre isso. Mas, essencialmente, é o professor fazer o seu planejamento fundamentado naquilo que funciona, que a gente sabe que funciona. E aí, uma das coisas que você falou bem, é essa relação do aluno extra-sala, onde ele procura fortalecer a sua aprendizagem com outras experiências, além daquela da sala de aula. É muito legal, então, esse posicionamento. E é verdade,
A educação exige muito do docente. O docente trabalha 7 dias por semana. Ele não trabalha os 5 dias. É bem exigente. Ele precisa dar atenção aos alunos, precisa dar atenção ao coordenador, né? Precisa dar atenção aos outros colegas professores. Então, isso requer muito do docente. E aí, professora, fala um pouquinho sobre essa exigência da educação ao docente, especialmente no ensino universitário. É verdade, Alberto. E quando você fala assim que tem que dar atenção, né? Por isso que eu digo assim, a primeira palavra que eu falei, né? Para ser docente, além de competências e habilidade, precisa ter dedicação e amor. Justamente por isso. Porque o docente está tem uma série de pessoas ali que começam a lhe cobrar, né? E se ele não tiver amor, se ele não tiver dedicação, não consegue, né? Acaba se frustrando em algumas coisas. E aí, nossos alunos, eles estão, eu falo assim, resultante dessa questão da pandemia, do isolamento e tudo, os nossos alunos, eles estão muito carentes. Eu diria que não só os alunos, mas a população em geral, né? Por isso tudo que a gente está vivendo. E por essa carência, o aluno começa a procurar o professor, não mais como aquele facilitador, mas às vezes confunde com pai, né? Acaba colocando ele como uma figura familiar na sua vida. E aí ele busca muito não só o conteúdo, mas conselhos. Então, o que a gente quer para o professor, para o docente, vamos dizer, nessa época, depois que a pandemia veio nos ensinando muita coisa. Eu entro já nesse assunto, mas uma coisa que a pandemia nos ensinou bem também foi a questão da inovação. Olha só, o professor, o docente, né, ele, depois da pandemia, ele entendeu, né, eu como professora, eu aprendi na pele que a gente precisa da tecnologia e precisa se reinventar. Se estivéssemos fazendo da mesma maneira que antes, talvez tivesse fechado, né, as escolas não tivessem o ensino por algumas ferramentas como o Teams, como o Google Meet, e aí ia parar, né? Então, a gente precisou se reinventar. E isso foi vamos dizer que uma estratégia muito boa para que os alunos começassem dentro do conforto da sua casa e também com todas as ações necessárias para que não fosse disseminado o vírus, que ele pudesse também estar estudando, continuasse com a sua programação, né? Então, o que a gente, não eu, Enaide, exijo, mas o que a educação está exigindo hoje muito do professor? Que ele tenha essa pegada tecnológica, que ele tenha essa pegada em relação à inovação, né? Que ele passe um pouco do tradicional, mas que ele veja a educação, a sua sala de aula, como um campo de inovação e de novas perspectivas, que ele leve o aluno para o lado extra sala de aula, e aí vem o detalhe, estamos ainda na pandemia, então com certeza a gente tem que ter todos os cuidados, né? Tem que fazer daquela nossa realidade, tem que fazer com que o nosso objetivo seja alcançado dentro da nossa realidade, e aí a gente vai ver, né, a melhor forma possível. Para nós entendermos o quão complexo é essa coisa do perfil do professor universitário. E veja que nós estamos falando aqui, nós falamos sobre 3 aspectos, mas eles se conectam com outras variáveis e a gente precisa ter sempre atenção a isso. Mas eu vejo, viu, professora, que essa dedicação que você falou é quase uma coisa, quase não, eu vejo que é uma atitude ética. Sim. O docente, ele precisa assumir essa atitude para representar um diferencial para as futuras gerações. E veja que a responsabilidade dele é muito grande, porque ele está ali contribuindo para a formação de uma força de trabalho, né? Então, ele precisa realmente adotar essa atitude. E veja, aqui no canal Educação e Carreira como um todo, recentemente eu fiz um artigo e falei sobre a questão do perfil do professor universitário. Eu li um trabalho que foi resultado do Fórum de Pró-Reitores de Graduação, e nós vimos que uma das evidências que se tem para o professor universitário é ele adotar essa atitude ética, para ele se adaptar melhor ao ambiente. E veja, você falou outra coisa que é chave aí na sua fala, que é a questão da maturidade, porque vai além do conhecimento técnico. Sim. Ele entra nas habilidades socioemocionais, né, do sujeito, e vai cobrar dele muita maturidade para construir essa relação, que não é uma relação fácil. É uma relação em que o estudante está ali, saindo da adolescência, indo para a fase adulta, e ela é bem desafiadora, sem dúvida.
E aí, professora, você colocou uma coisa aqui no quarto ponto, né, para compor esse perfil do professor universitário, que ele deve ser engajado. E engajamento é uma palavrinha-chave para muita coisa, não só para o professor, mas também para o estudante. Fala um pouquinho da sua visão sobre o que é esse engajamento. Essa palavra ela é bem fácil, né, da gente perceber o sentido dela. No entanto, a prática às vezes deixa muito a desejar. É aquela história que vamos vestir a camisa, eu visto a camisa. Será que você veste na teoria ou você está lá mesmo vestindo a camisa? Então, esse engajamento ele é importante demais para que o aluno possa realmente ter esse amadurecimento que eu sempre falo e que a gente possa formar excelentes profissionais. Só que o engajamento às vezes fica confundido de você chegar na sua sala de aula, dar o seu conteúdo, o aluno receber o conteúdo e pronto. Vou passar minhas avaliações, vou entregar o plano de ensino, o plano de aula e no final entregar as avaliações na secretaria e pronto. Esse é o meu engajamento. Não é assim. Eu sempre falo que a educação passou por várias transformações. Pode ser que antes seja assim, não sei. Mas hoje, o que é que a gente exige? A educação, os alunos, né? Toda essa parte que eu convivo muito entre professores, coordenadores e alunos. Que o professor possa mostrar ao estudante que o ensino e a aprendizagem está muito além daquilo lá na sala de aula. Um exemplo é quando os alunos se formam e vão para o mercado de trabalho, que a gente vai fazer uma seleção, né? Eu trabalho em uma empresa e faço as seleções dos candidatos, e aí, não só eu, mas os meus colegas também, a primeira coisa que vê, você presta atenção no coeficiente de rendimento do aluno para fazer uma entrevista? A gente não procura saber isso, não. Verdade. A gente olha, é claro, a gente dá uma olhadinha se ele é um aluno ativo, se ele participa, se realmente ele tem boas notas, mas o que vai pesar? É um aluno que tem um coeficiente 10 ou um aluno que tem um coeficiente média que passou, mas que é uma pessoa bem preparada, que sabe se relacionar, que sabe resolver conflitos, né? Tem aluno que tem um coeficiente de rendimento maravilhoso, mas ao invés dele resolver um conflito, ele faz 2 em cima do que foi proposto. Então, hoje o mercado de trabalho, ele precisa de pessoas que tenham um equilíbrio emocional e saibam resolver problemas pequenos, problemas grandes, né? Eu costumo dizer que tem alunos que falam, não, professor, eu não sou inteligente. A inteligência não é aquela coisa que você diga, eu sou autodidata, né? Se você não sabe de uma coisa, porque a pessoa não sabe de tudo. A gente aprende, é um processo. Então, se você não sabe de alguma coisa, mas você é rápido em descobrir o caminho para resolver aquilo, você é uma pessoa inteligente, porque você resolveu um problema em um espaço de tempo muito pequeno. Então, o docente precisa estar olhando isso para formar, para facilitar tanto o conteúdo como favorecer uma soma para que aquele aluno no final saia dessa forma. Saia uma pessoa madura, saia uma pessoa que saiba resolver conflitos, que tem uma rede de relacionamento muito boa, né? Eu vejo alunos que entram, como você falou, do ensino médio com aquela cabecinha que tudo tem que ser na horinha dele, né? Ele tem que me responder imediatamente. Se eu não consigo resolver alguma coisa nas minhas disciplinas, eu vou falar mal da faculdade, eu vou falar mal do coordenador. E quando ele sai, quando ele passa por um processo que todos os docentes têm essa missão, né? E coloca essa missão para os alunos, o que acontece? Quando ele sai com um pensamento muito diferente. Ele chega para você e diz, nossa, professora, como eu era imatura. Né? Então, isso é gratificante, saber que um aluno entrou de uma forma e foi transformado. Então, eu acho que o docente precisa desse engajamento para transformar. Sem dúvida. Engajamento dá um frio na espinha. Por quê? Porque é o desafio maior que nós temos na sociedade, engajar pessoas. Eu acredito que o que você falou, Enaide, eu concordo em grau e gênero. O professor engajado, ele dá o exemplo de engajamento para os estudantes. Ele leva o estudante a se engajar. E eu já vou emendar, inclusive, no quinto ponto que você colocou, que é assim, qual é o maior desafio que a educação enfrenta hoje? Na minha perspectiva, na minha leitura, eu acredito que é o engajamento do estudante. Engajar
50, 60, 70 pessoas em uma sala de aula em torno de um assunto de formação profissional é um desafio monstruoso. E o docente precisa lançar mão de várias ferramentas. Mas eu acredito que essa atitude dele estar engajado, ela é muito forte. E aí eu vou lhe devolver, né, a pergunta. Qual é o maior desafio da educação hoje, Enaide? Além desse engajamento, né, tem a questão de gerenciar uma sala de aula. Porque eu costumo falar assim, para o docente, principalmente os professores novatos, né? Hoje, a gente espera que o professor, além das competências que ele tem, como a gente já explanou muito bem, mas que ele gerencie a sala de aula. Por quê? Eu falei que o aluno hoje ele está mais carente. Então, tem alunos que ele está mais carente, tanto emocional como em relação às competências do ensino médio, né, da questão de conteúdo. E aí ele entra na universidade e começa a ver uma sala bem mesclada de pessoas que têm um conhecimento maior, tem outras que têm um menor, e aí tem pessoas que mudam a questão do perfil, né? Tem pessoas que têm um perfil que aprende mais rápido, outros que aprendem mais lento. E aí, como é que eu vou gerenciar aquilo tudo? Acontece muito do aluno sair, do aluno trancar a faculdade, do aluno não conseguir passar na disciplina, porque ele começa a se subjugar, né? A minha sala é muito boa, os alunos conseguem falar tudo que o professor fala e eu não consigo acompanhar. Então, o que é que eu faço? Fico recuado e saio da faculdade. E aí você vai perdendo aluno. E cadê o professor gestor? O professor gestor é aquele que, além do que ele já faz, né? Ele gerencia isso tudo. Ele tem um olhar mais crítico. Por que que o aluno tal, ele faltou 2 vezes? Será que foi por qual problema? Né? É necessário eu saber o que é? Você não está gerenciando aquela população? Então, você precisa saber por quê. Se realmente foi falta de engajamento do aluno, ou foi uma questão de doença, ou é porque ele está com dificuldades. E aí entra a questão da proatividade. Vamos fazer monitoria, já que eu tenho esse quadro de alunos que não estão conseguindo acompanhar o restante da turma, acompanhar o conteúdo todo, e aí eu lanço uma monitoria para que essa porcentagem pequena possa acompanhar a porcentagem maior, e aí eu uniformizo a minha sala e eu consigo uma sala, né, que vai conseguir passar na disciplina com qualidade, não com quantidade. Né? Então, isso acaba ajudando aquele aluno que está carente por alguma forma, ou psicológico, ou então com a questão da falta do conteúdo. Então, gerenciar a sala hoje é imprescindível. O professor que está entrando hoje, ou o professor que já está na ativa há muito tempo, ele tem que desempenhar esse olhar, que a gente precisa gerenciar a sala de aula com todos os conflitos para fazer com que o aluno permaneça no curso, né? Porque isso é uma realidade, a gente quer que esse aluno permaneça, a gente quer que ele se forme, e também para incentivar os novos, né? Porque eu costumava dizer que meus professores eram super-heróis. Ainda hoje eu tenho uma maior admiração pelos meus professores, porque a gente vê ele como se fosse uma caixinha cheia de sabedoria que só em você chegar perto você já consegue sugar alguma sabedoria. E aí a gente percebe que o aluno admira muito o professor. E essa admiração, ela precisa realmente ser dessa parte do engajamento, dessa parte da proatividade. Se a gente juntar toda aquela expertise que o professor já tem e já está habituado a fazer, com essa proatividade de coisas extras, desse engajamento e dessa gestão de sala, a gente consegue com que o aluno fique retido no curso, né? E que a gente possa aí prospectar muito mais alunos para a nossa faculdade, por exemplo. Sua fala só me faz ter a convicção de que, para mim, é o engajamento do estudante. Olha o que você falou. Alunos diferentes em uma sala de aula, com carências, às vezes, que vão até no contexto psicológico. Então, isso é complexo para o professor. Ele precisa estar muito bem preparado e precisa estar seguro. O professor fica inseguro quando vê que os alunos não estão se engajando na aula dele. E isso gera uma angústia. Agora, o ponto que você falou sobre gerenciamento da sala de aula, aí tem uma variável que recentemente, inclusive, nós estamos construindo, é uma formação na área de comunicação corporativa. Como é a comunicação do professor com os estudantes? Ele estabelece limites, porque gerenciar é comunicar. E logo no início aqui da nossa conversa, a gente estava falando que o aluno manda mensagem
né, toda hora, sem ter limite. Então isso faz parte do gerenciamento. Eu acredito que você está muito correta nesse contexto. E isso exige muito do professor nesse sentido. Esses dois aspectos, eu acredito então que realmente se complementam. Essa questão do engajamento e do gerenciamento da sala de aula. E eu abro até um parêntese que você falou aí, Alberto, que tem professor que diz assim, professora, eu tenho uma sala de aula que aí eu estou percebendo que os alunos, por exemplo, no online mesmo, né, que é do meio remoto, que a gente teve que usar a ferramenta do Teams. E aí eu estou percebendo que estão só as fotos, os alunos não têm interação, e eu estou muito preocupada porque as aulas, essa disciplina precisa ter um engajamento maior, mas os alunos não participam. Ou seja, ela jogou o problema sem solução. Aí, qual é a atitude do professor engajado e do professor proativo que a educação precisa hoje? Solução. Então, nós já detectamos o problema, né? Nós sabemos que tem esse problema. Qual a solução? É dizer que realmente eles não estão se engajando e pronto? O meu papel eu já fiz? Não. Você precisa criar uma estratégia, né? E as estratégias a gente pode estudar juntas, pode confabular junto com os outros professores para criar um plano de ação para aquele problema. Isso sim é engajamento e proatividade. Verdade. E aí entra a figura, né, que nós estamos falando, né, Enaide, do coordenador. O professor traz um problema que inclusive está entre ele e os estudantes. Então o coordenador não pode legislar dentro desse contexto, porque eu digo muito isso. O professor em sala de aula, ele precisa ser esse gerente que você falou, para gerenciar o contexto dele. Se ele não consegue fazer, os alunos, no consciente deles, e é no consciente, não é no inconsciente, eles vão achar que o coordenador é sempre o pai ou a mãe. E isso não pode acontecer. Foi muito feliz a sua fala quando você disse que o professor precisa chegar para nós com um problema e apontando uma solução. Mesmo que essa solução vá ser discutida entre ele e o coordenador e entre ele e os colegas. Sim. Afinal de contas, o professor não está sozinho. Essa é uma outra dificuldade, né, Nath, que às vezes a gente percebe. O professor fica só. Ele esquece que tem os colegas, esquece que tem um coordenador e às vezes decide umas coisas que não tem pé nem cabeça e acaba comprometendo o gerenciamento dessa sala. E isso, sim, que é um problema maior. Eu acredito que essa história da interação do professor com o coordenador, com os outros colegas, ajuda a amenizar essa complexidade que a gente vê, que realmente é o ambiente universitário. E, claro, isso vai dar mais segurança para o professor atuar no seu papel enquanto docente. Verdade. E sobre educação e tecnologia, professora? Porque nós estamos falando aqui, aí um componente, né, da educação, você falou no Microsoft Teams, no Google Meet, então realmente a tecnologia chegou para ficar e ela não vai embora, e tomara que não vá mesmo. A educação presencial, eu entendo que ela é um componente central na formação das pessoas, mas nós necessitamos da tecnologia, até porque os alunos, os estudantes, serão futuros profissionais que no mundo do trabalho vão lidar com essas tecnologias. E aí, professora, qual é a sua visão dessa questão em relação à formação do professor universitário? Alberto, a questão da tecnologia, na verdade, foi como se fosse uma sacudida, né? A questão da pandemia junto com essa tecnologia em todos os professores, porque em relação a isso, talvez a gente estivesse um pouco acomodados, né? Porque a gente estava no presencial, nós tínhamos tudo ali a tempo e a hora. Só que quando a pandemia veio e nos tirou da zona de conforto e nos propôs a inovar, e nós fizemos isso muito bem, trazendo algumas ferramentas e implantando ela na universidade, aí a gente saiu dessa zona de conforto e começou a ficar bem esperta, né, em relação a essa tecnologia. Quem não sabia começou a aprender e aí fizemos capacitações, enfim. Hoje eu posso dizer que seria muito difícil fazer essa comunicação sem a tecnologia, né? Então, para a universidade, para o professor, para a educação, a tecnologia hoje, mais do que nunca, ela é imprescindível. Eu acho que melhorou muito essa visão, né? É como você fala, a pandemia trouxe
consequências irreparáveis, né, muito ruins, só que também trouxe um aprendizado enorme, e desse aprendizado é essa questão que a gente precisa ter essas habilidades, precisa criar essas habilidades junto com a tecnologia, porque ela só nos favorece. Melhora a questão da comunicação, otimiza muito o tempo em relação às aulas, a alguma coisa diferente que a gente queira fazer na sala de aula, acaba otimizando esse processo. Então, não tem como ficar fora da tecnologia, ela é nosso braço direito, né? Padrão ouro hoje é a tecnologia. A gente faz as informações no Instagram, nós estamos aqui nesse canal com todos vocês nos assistindo. Eu quero até agradecer a participação de vocês. Depois a gente vai deixar até perguntas, né? Sim. Sobre perguntas, eu quero convidar os telespectadores para deixar aí no nosso canal, nos comentários, as perguntas. Eu posso responder, posso mandar para a professora Enaide posteriormente. E aí ela responde e eu coloco lá para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Mas essa questão da tecnologia, e aí eu vou pescar a sua fala anterior sobre gestão da sala de aula. Sim. A tecnologia, a pandemia, melhor dizendo, despertou o docente para que ele pudesse utilizar a tecnologia de uma maneira mais otimizada para gerenciar essa sala. Porque antes nós tínhamos o e-mail, mas o docente não usava com tanta frequência. É verdade. Na minha experiência, inclusive, eu via muito isso. Porque o e-mail é uma ferramenta que hoje é utilizado muito para as coisas planejadas. Claro, um banco, uma conta de cartão de crédito, não vai mandar a conta para você pelo WhatsApp. Ela manda pelo e-mail. Sim. Então, o e-mail continua sendo uma ferramenta voltada para a organização. E aí, o aluno não é acostumado a utilizar o e-mail. Então, o professor... Está aí a ferramenta para ele utilizar. E quando o aluno entra na graduação, muitas faculdades, inclusive, criam um e-mail para o aluno. Sim, e eu já vi o quanto os alunos resistem a usar o e-mail. Mas não tem jeito, é um componente de organização pessoal. Para usar tecnologia, você precisa ter essa organização. Você precisa ter flexibilidade. Por quê? É sair da zona do conforto. É se dispor a aprender. E olha que aqui no YouTube... tem um monte de coisa, um monte de tutorial para aprender a utilizar essas tecnologias. E eu ainda diria uma coisinha mais, Enaide, que é a nossa proatividade em buscar as evidências das tecnologias que funcionam. Porque não é só a tecnologia em si. Nós estamos falando aqui dos aplicativos, mas tem, por exemplo, softwares como o Kahoot, como o Mentimeter, como o Socrative, que são ferramentas para serem utilizadas em sala de aula. Mas elas têm trabalhos, artigos científicos mostrando se realmente funcionam. O docente também precisa se apropriar disso. A pesquisa, né? A pesquisa, isso é pesquisar. E o próprio ensino, né, Naide, precisa ser alvo de pesquisa. Sim. Será que na minha sala de aula o Kahoot funciona? Recentemente, lá para o meu canal, o www.educaçãoecarreira.com, eu escrevi para o blog um artigo em que eu fiz uma revisão da literatura sobre esses trabalhos publicados em torno dessas tecnologias. Elas funcionam? Elas facilitam realmente a aprendizagem? Então eu quero convidar a todos para visitar lá o nosso site e fazer uma leitura sobre isso, porque vale muito a pena. Eu vejo que o docente, então, precisa, nesse contexto de tecnologia, de educação, ter essa proatividade também, que é algo que, inclusive, ele não necessariamente precisa fazer só. Ele pode fazer, inclusive, propor ao coordenador, durante o encontro pedagógico, discutir essas questões, ou trazer em reuniões do núcleo docente estruturante essas questões para que sejam discutidas pelo contexto e por todos os outros colegas. Até porque, Alberto, essa questão da pesquisa é importante para o aluno, por quê? Porque às vezes o aluno vai procurar uma residência, vai procurar mestrado, doutorado, toda essa área que exige, né, que ele tenha um currículo muito bom em relação às pesquisas. E aí, para isso, o aluno precisa estar engajado nessa questão dos projetos de pesquisa. A gente falou muito sobre o projeto de extensão, as ações que são feitas extra-sala, mas os projetos de pesquisa engajados com o professor e aluno, eles são necessários para abrilhantar e também para fortalecer o currículo desse aluno para que ele possa competir em uma residência ou então nos mestrados e doutorados. Sim, e é verdade, não vamos já emendar, né, porque
o aspecto da pesquisa e da extensão você colocou como o 7º aspecto que o professor precisa, né, para construir um perfil de docente na universidade. Eu vejo também dessa forma e ainda acrescento algumas coisas. A pesquisa ensina a pensar. Sim. Por isso que ela é tão importante. Muitos alunos têm a angústia, às vezes, de querer fazer. Mas quando eles assumem, lá na ponta, o cargo profissional, eles vão ser convidados a pensar, não necessariamente a fazer. E a pesquisa ensina a pensar de uma maneira mais regrada, disciplinada, fundamentada cientificamente. É um pensar realmente diferente, que dá trabalho, que requer esforço de quem está aprendendo e que sim, precisa do exemplo do professor. Quando o professor se dispõe a fazer pesquisa, ele fatalmente vai estar dando o exemplo para o aluno e o exemplo move montanhas. Sobre a extensão, eu vejo que nós precisamos estimular os docentes a se aproveitar das agendas que nós temos aí. Eu dou 2 exemplos disso. A primeira é a Agenda 2030, construída pela ONU desde 2015, que possui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os docentes podem fazer trabalhos, atividades de extensão dentro desse contexto, numa variedade de cursos de graduação, seja na área da saúde, na área de exatas, enfim. Se aproveitar dessas agendas. Existe também coisas locais, porque a Agenda 2030 é algo global que precisa ser executado localmente. Mas uma coisa local que na minha última experiência a gente fazia muito, era o apoio dado aos hemocentros, na questão da doação de sangue. Estimular as pessoas a doar sangue. Por quê? Os hemocentros fazem um trabalho solidário, gratuito, a gente não compra sangue, então as pessoas precisam doar. E doação é solidariedade. Então a extensão cria um vínculo muito forte com esse laço de solidariedade e estimula os sujeitos a se dedicar no futuro à atividade de responsabilidade social. Lá na faculdade, nós criamos um projeto que falava sobre medicamentos vencidos, que ele se espalhou aqui na região do Cariri, mas se espalhou por quê? Porque o aluno comprou a proposta. Sim. E ele passou a ser protagonista da proposta. E claro, essa bandeira dos medicamentos vencidos, não jogar no lixo, é algo que protege o meio ambiente e protege a saúde das pessoas. E é algo simples. Eu tinha uma professora que ela fazia uma maratona de medicamentos vencidos. Isso era uma vez no ano, mas deixava um exemplo muito forte da faculdade. E isso se mobilizou. Hoje tem muitas farmácias que a gente viu que alunos que vieram, que saíram da nossa faculdade, eles colocaram o coletor de medicamentos vencidos lá. Então, é uma atividade de extensão que tem uma conexão muito forte com o mundo do trabalho. E eu complemento, professora. Eu acredito que tem que ter pesquisa, extensão, sim. Precisa ter mundo do trabalho também. Porque, veja, nós temos hoje, estamos aí diante do desafio da educação empreendedora. Sim. E educação empreendedora, não necessariamente nós queremos dizer aos alunos que eles sejam donos de empresa. Eles podem ser empreendedores como profissionais, trabalhando para as empresas. E quem sabe ele constrói no futuro o seu ramo aí, a sua veia para o empreendedorismo. Mas, essencialmente, nós estamos com esse desafio de construir uma educação empreendedora que seja transformadora. Ela não pode ser superficial. A educação empreendedora, ela transforma sociedades. Tem países que têm políticas muito consistentes e eles veem que a educação empreendedora tem impacto na economia de um país. Então, essa é a essência que hoje precisa chegar para o professor universitário. O desafio é também que às vezes o professor não tem aquele perfil empreendedor, mas ele precisa estar conectado com o mundo do trabalho. O professor precisa sair da sala de aula, nem que seja, né, Naide, para visitar o estágio. O professor lá de patologia visitar o estágio de análises clínicas. Nós estamos falando aqui do curso de farmácia, nós somos farmacêuticos, mas pode ser outras coisas. O professor lá de arquitetura visitar um escritório de arquitetura. Ele é professor, de repente, de desenho arquitetônico e ele vai visitar o escritório para saber como é que acontece na realidade. Isso motiva o estudante. Ele vê o quê? Significado naquilo que ele está vendo em sala de aula. E claro, nós também precisamos fazer pesquisa com o ensino, com os métodos que a gente traz para a sala de aula. Será que a metodologia ativa que eu estou utilizando na minha sala, será que ela está tendo impacto? Será que ela melhorou o ambiente de aprendizagem dos alunos? Porque
Porque a gente precisa ter isso muito na essência, a aprendizagem no centro. Se o nosso ensino não está produzindo esses resultados, a gente precisa mudar. Sim. O que nós precisamos privilegiar realmente é a aprendizagem. Criar novas estratégias, né? Sim, até porque, né, professor, e aí você colocou aqui no seu 8º ponto, que o professor deve entender o perfil do discente atualmente. Fala um pouquinho de como é que você sente esse perfil desse discente. Você falando aí, eu aqui na mente, né? Lembrando de todos os acontecimentos, que tem várias histórias bem engraçadas, né? E aí, Alberto, essa questão do perfil do discente, eu queria deixar bem claro, porque eu falei aqui muito sobre a questão do engajamento do professor e tal, só que tem que ter muito cuidado também para impor limites aos estudantes, porque quando a gente diz assim, o professor tem que estar engajado, tem que promover o amadurecimento, aí ele pode confundir que o aluno pode estar aberto, né, a muitas coisas, e impor limite ao aluno também é uma gestão. Como você fala, o aluno ele não tem muita paciência ou prática de ficar lendo e-mail. Ele manda o WhatsApp e quer que você responda ali na mesma hora. Então, impor limite também está ajudando, está gerenciando e contribuindo para que esse aluno aprenda que as coisas não funcionam assim. A gente tem que respeitar o tempo das outras pessoas. Oculto, né, professor? Então, por isso que impor limite também faz parte. E hoje o discente, ele está mais ou menos seguindo por essa visão, né? Muitos dos alunos agora, eles querem uma coisa muito imediatista. Eu quero meu diploma muito rápido, eu não quero sofrer muito estudando muito, eu quero saber se eu me formo, né? E essa visão, ela acaba... Assim, a gente como docente não deve deixar generalizar. Por quê? Porque eu sempre falo, nós temos que formar grandes profissionais, não é qualquer profissional. E para isso, a gente precisa ter o engajamento com eles, promover as ações, mas eles precisam ter a noção e também ter o comportamento, né, que precisa ter limites e também precisa dar continuidade a tudo que aquele docente tem proposto para melhorar aquela sala de aula. E seguindo nessa linha de raciocínio em relação do perfil do discente, uma coisa que o discente também tem que ter muito cuidado é na questão do relacionamento com os colegas, com o coordenador, com os professores, com toda aquela população que ali é sua vivência, né? Às vezes o aluno acha que por ser estudante, estar pagando aquela faculdade, ele tem direito de estar gritando uma pessoa, de faltar com respeito àquela pessoa. E no final, quando você fala aí da questão do empreendedorismo, além do estudante não ter aquele perfil de empreendedor, ele ainda acaba trilhando caminhos que aquela rede de relacionamento acaba não favorecendo na busca do primeiro emprego, por exemplo. Então, o aluno tem que ter muito cuidado com isso, né? Em relação a expor de modo crítico, negativo, as suas considerações. A gente precisa expor, o aluno precisa expor, é claro, as suas críticas, mas de modo construtivo, né? E que não crie um relacionamento ruim durante a sua história, porque vamos dizer farmácia são 5 anos, e aí imagina se durante 5 anos, todos aqueles semestres você não ter um bom relacionamento, se os seus professores já verem aquele aluno e disserem, nossa, aquele é o aluno problemático, né? Aquele aluno que sempre faz uma revolução. Então, isso não é visto com bons olhos. O que você está trilhando durante o seu histórico? Não só o papel de histórico, mas o seu histórico como pessoa, como profissional, né? O que você está trilhando para no final a gente poder dizer que aquele aluno sim é um aluno que eu posso indicar, que ele está comprometido, que ele tem uma rede de relacionamento muito boa. Então, isso também é muito importante para que os alunos possam, o discente, né, ele possa perceber e ter uma atuação melhor em relação ao relacionamento dentro da universidade. Porque se o aluno não tem um relacionamento muito bem dentro da universidade, e quando ele sair? Né? Que é muito mais difícil. Quando a gente está na universidade, a gente tem aquelas paredes lá que acabam nos protegendo, né? Nós somos estudantes, nós somos estagiários. E quando a gente se forma, nós somos os doutores. E aí esse doutor, ele sabe conversar, ele sabe tratar uma pessoa com humanidade, com empatia, né? Então, é muito importante que ele tenha esse pensamento e abrace essa missão que é transformadora também para a vida dele. Verdade.
e veja que nas entrelinhas da sua fala, uma coisa, negociação. Então, o professor precisa colocar para os estudantes que não é como eles querem. Na vida nunca é assim. Nem como estudante, nem será como profissional. Eu dizia muito ao estudante que o contexto era assim, mesmo que amanhã você seja dono do seu negócio, você tem que prestar conta com o Estado, com a Receita Federal. Então não tem jeito. O professor, habilmente, claro, precisa ser um negociador e também estimular. Isso é a coisa do currículo oculto, né? Se o aluno vê o professor com essa postura, ele é tocado. Não necessariamente ele se transforma naquele momento, mas ele vai vendo o exemplo do professor enquanto negociador. E esse é o contexto mais importante que eu vejo aí para o perfil do professor universitário. Aí, Alberto, tem até aluno que fala assim, não, doutora, eu sou estudante de farmácia, mas eu vou fazer minha farmácia. Eu não preciso de indicação, não preciso de rede de relacionamento, mas olha, quando ele tem a farmácia dele, ele vai praticamente ter todos os clientes como o seu patrão. Quem é o patrão? É o dono da farmácia? Não, é o cliente. Então, se ele não tiver um relacionamento bom com o cliente, ele pode gastar o seu dinheiro em outro local. E como é que vai ser a questão do empreendedorismo? Então, a negociação, a conversação, ela é necessária. Então, se você não aprende isso no seu ateliê, que seria a sua faculdade, quando você sair, fica muito mais difícil, né? Você acaba aprendendo com os erros. Então, é mais fácil que você tenha essa noção durante a universidade. Sim, sem dúvida. Professora, nós já estamos finalizando o nosso bate-papo aqui, nossa conversa. E aí o item 9 aqui do perfil do professor universitário fala da formação atual do docente e do mercado de trabalho. A gente pensa que se eu fizer mestrado, se eu fizer doutorado, eu estou pronto para a sala de aula. Eu estou pronto, professora? É bem complicado isso, porque, como eu te falei, eu lido muito com a questão das entrevistas. E aí, é claro que a pesquisa é importante. Eu acabei de enfatizar que o aluno precisa ter esse currículo bom se ele quiser ingressar no mestrado e no doutorado. No entanto, você precisa ter a prática. Se você tiver um currículo maravilhoso, com pós-doc, só que você nunca atuou, você nunca fez alguma coisa, um projeto de extensão, nunca se vinculou a alguma coisa que pudesse ver que a empresa que vai lhe contratar pudesse ver em você, né? O desenrolar desse histórico todo. Será que ele tem isso na teoria ou na prática? Será que ele vai conseguir resolver os conflitos que vão aparecer durante a sua trajetória como docente? Porque, como eu falei na primeira fala, o docente vai ter muitos desafios que ele vai precisar enfrentar. E para isso ele precisa de dedicação, mas também de ação. E por isso que ele precisa se transformar durante todo esse estudo. Eu tenho colegas também que trilharam essa parte do estudo, fizeram graduação, pós, mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas ainda não conseguiu ter uma desenvoltura na questão do docente universitário. Por quê? Porque durante toda essa trajetória não fez com que essa trajetória fosse em paralelo com a ação dentro das escolas, né? Um curso técnico, um curso de ensino médio, um curso fundamental. Então, isso é necessário para que ele crie habilidades. A competência ele tem. E as habilidades, que é lidar com esse aluno, que é lidar com as dificuldades, que é fazer todo esse contexto, essas práticas para que esse aluno possa absorver o que você fala. Às vezes você tem todas essas competências e não sabe fazer com que isso seja lido pelo aluno. E o aluno entende mais quando tem esse engajamento que você falou. Por exemplo, eu estava pensando na sua fala, quando você falou que desenvolveu, junto com a professora, aquele projeto dos medicamentos vencidos. E aí eu pensei, se essa aula fosse dada com legislação e mais legislações, na teoria, o aluno ia aprender em partes, né? É o correto a fazer, porque tem na educação a parte teórica, sim. Mas quando você inovou com aquele projeto que ele colocou a mão, que ele viu, que ele comprou a missão,
ele conseguiu aprender com muito mais facilidade. Então, para fazer isso, precisa estar engajado, não só na teoria, mas também na prática. Então, o professor, ele tem esse desafio, né, que é se envolver na prática com as questões educacionais, e não só na teoria. E eu quero complementar na fala de um colega que eu estava conversando com ele recentemente. Ele fez o mestrado, fez o doutorado, né, farmacêutico, e nós estávamos conversando sobre os desafios da docência. E eu dizia a ele que, a partir de agora, ele precisa se dedicar a estudar a docência do ensino superior. Porque não é suficiente o mestrado e o doutorado. É claro que a CAPES tem avançado aí, alguns programas já oferecem para o docente ele dar aula, mas não é suficiente. E ele estava me mostrando, falando comigo, que ele estava bem inseguro, porque tinha muitas questões da prática, do cotidiano, que ele não entendia. Então, por exemplo, PPC, Projeto Pedagógico do Curso. Muitos alunos da pós-graduação não entendem o que é isso. E é preciso se aprofundar, porque lá, quando chegar para assumir a função, o coordenador vai ter muito na fala dele o PPC. O PPC é um instrumento pelo qual, inclusive, o MEC fiscaliza os cursos. Então, o docente precisa dessa dedicação a estudar a docência, ao ensinar, o que é o aprender, quais são as metodologias, o que tem em termos de artigos publicados para melhorar a efetividade da aprendizagem. O docente, eu digo sempre, precisa ser um estudante. Sim. Ele não pode deixar de ser estudante. É muito intenso isso. E também é dinâmico, porque hoje tem algo, amanhã tem algo novo. Olha o que nós vivenciamos nessa pandemia. De uma hora para outra, tivemos que aprender um monte de tecnologias para trazer para a sala de aula. E começar a perceber a dimensão da aprendizagem e como ela acontece. Então, o professor precisa muito desse perfil, no sentido de se preparar. E, claro, ele não pode ficar sozinho. Mais uma vez, eu quero repetir. Nessa hora, ele precisa ter a perspectiva de um trabalho de equipe muito forte. Ele precisa se relacionar com os colegas. Porque, de repente, o que eu não consigo aprender sozinho, eu aprendo com um grupo. Eu sou coordenado por uma pessoa, então eu vou exercer essa questão do trabalho de equipe, que é muito forte no que diz respeito à formação do próprio docente e ao mercado de trabalho. Muitos alunos estão na sala e a gente percebe um perfil individualista. Mas quando eles veem os professores trabalhando juntos, está ali o exemplo para aquele aluno, para ele remodelar a sua atitude. E aí passa-se a olhar para a equipe. Não se faz nada sozinho. Definitivamente. A gente precisa das pessoas. E aí isso é muito forte, tanto para o perfil que se deseja de um professor, quanto também para o que a gente quer desse aluno no futuro enquanto profissional. E tem o outro lado da moeda, né? A gente está falando do professor que tem a parte teórica em relação a cursos e mais cursos e mestrado e tal. Mas tem aquele professor que é ativo da educação, tem muita atividade extra, é inovador, tem vários projetos, mas também não gosta muito dessa questão de prosseguir com seus estudos, né? Que seria as pós-graduações. Que também é importante. São duas vertentes. A gente precisa estar sempre se atualizando, é o estudante contínuo, né? Mas também precisa ter ação. Então, eu como farmacêutica, né? Eu, Enaide farmacêutica, eu aposto muito na questão do mestrado e doutorado, mas vinculado às ações educacionais, que não seja uma coisa isolada, né? Nem uma coisa nem outra, mas os dois atrelados. Isso. E finalmente, professora, o 10º aspecto que você tinha pontuado para o docente, dentro desse contexto do perfil para o professor universitário, você falou muito durante a nossa fala, mas é a questão dele se postar como gestor da sala de aula. Que às vezes ele resiste, né? Ele empurra para o coordenador. Não, isso aqui não é meu não, né? Como você tinha falado. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, para deixar de modo resumido, né, a questão do gestor de sala de aula, ele entrega muito essa questão dos problemas ao coordenador, como você bem falou.
No entanto, quando ele gerencia a sala de aula, ele toma para si, né, todas aquela problematização. E aí, quando chega para a gente, já chega com a solução ou com uma coisa que a gente poderia discutir. Então, hoje se faz necessário esse perfil mais de gestor mesmo dentro da sua sala de aula, para que a gente não perca aluno nesse sentido, para que o aluno não se sinta subjugado naquela sala de aula. Às vezes tem aluno que chega no final do semestre e não sabia que a avaliação era daquela forma. Eu sei que tem alunos que realmente não têm... eles não se interessam, né? Mas até o interesse tem que... Você como gestor, você tem que fazer a pergunta. Por que ele não está interessado? Será que é minha didática ou realmente ele está passando por algum problema, né? Porque se ele passa por algum problema, tudo bem, é uma coisa pessoal. Mas às vezes é a didática que ele não está conseguindo acompanhar. Então o professor como gestor, ele tem que ter essa capacidade de focar naquelas pessoas, de ver cada um com cada peculiaridade e não só o grupão todo, né? Mas para que seja feito mais esse trabalho com mais humanização e empatia, e toda essa gestão com certeza vai ser feita de um modo muito mais brilhante. Mais uma vez, eu vou recorrer a algo que eu já tinha falado, que é sobre a organização pessoal desse professor e da sua proatividade. Por um motivo muito simples e que também está ali dentro do currículo oculto. Eu costumava dizer muito aos estudantes o seguinte: no primeiro dia de aula, dizer para ele o seguinte: a sua carreira começa aqui, sua carreira profissional. Então você vai precisar gerenciar a sua vida na faculdade. Isso é extremamente importante. Se o professor não tem esse espírito que você colocou de gestor de sala de aula, deixa correr solto, o aluno não vai entender. O estudante precisa entender isso. Na essência da docência, o professor precisa transmitir a ele: olha, eu tenho um trabalho aqui com vocês durante esse semestre. Vocês também precisam ter. Está aqui o planejamento de todo o semestre, logo no primeiro dia de sala de aula. E aí você colocou bem, tem muito estudante que não presta atenção nisso, nem sequer na marcação do dia de prova. É verdade, os estudantes têm problemas extra-sala, nós compreendemos isso, mas tem o estudante desatento, o estudante que não tem planejamento pessoal, que não tem uma organização. Então é claro que isso complica a vida dele. E complica ainda mais quando a gente tem um perfil de professor que não tem isso ou que não mostra para os estudantes isso. O professor é um referencial na sala de aula. Isso sem dúvida. A aprendizagem acontece com esse professor. Esse, inclusive, é um dos princípios já fundamentados pela ciência que fortalecem a aprendizagem. O professor precisa estar consciente disso, porque as ações deles são vistas. O professor é julgado na sala de aula. Então ele precisa realmente ter esse perfil de gestor de sala de aula, de organizador, para transmitir isso para os estudantes nas entrelinhas, apesar dos conhecimentos técnicos que ele está ali para compartilhar com esses estudantes. Então, essas experiências para o professor, e nós trouxemos essa discussão aqui, né, Naide? Porque a gente estava conversando informalmente e a gente viu um pouco da angústia. E também que isso é pouco discutido. E aí a ideia de criar esse vídeo, de criar essa entrevista aqui, que eu quero mais uma vez agradecer a Enaide por ter aceitado, se disponibilizado a estar aqui, é justamente para deixar algo gravado que a gente pudesse compartilhar com outros coordenadores em todo o país, também com outros professores, e, claro, não encerrar a discussão por aqui. Que vocês venham, comentem aqui nesse vídeo, que a gente vai ter o prazer de responder. E quem sabe, né, Naide, a gente faz aí um evento sobre docência no ensino superior no futuro, que a gente possa trazer mais isso para a vivência, porque essa interação é que nos constrói, a gente vai aprendendo a partir disso, e isso eu acredito que contribui muito para facilitar o desafio enorme que é ser professor universitário neste país. Professora Enaide, muito obrigado mais uma vez. Grande prazer em lhe receber aqui. Suas últimas considerações. O prazer é meu, Alberto. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre essa temática. Na verdade, como você falou, a educação transforma, né? O professor engajado, a gente pontuou tanto sobre essa questão do engajamento, que eu não poderia terminar minha fala sem
mandar aí um abraço muito especial para todos os meus professores, que inclusive eu sou doutoranda, né? Então quero mandar aí um abraço a todos os meus professores que somaram demais na minha vida profissional, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, mas até essa questão de falar em público, dessa rede de relacionamento, eu vejo que teve um amadurecimento em mim, né? Desde o tempo da faculdade até agora, como já tem 6 anos que eu trabalho como farmacêutica em uma farmácia comercial, que eu posso até dizer o nome, né, fazendo a propaganda. Claro, pode sim. Na rede de farmácia Santa Cecília. Um abraço para vocês, colaboradores também, tá? Então é um prazer enorme estar aqui, desejando a todos os meus professores, a todos os professores, né, força, fé, disposição para que a gente possa vencer todos esses desafios. Um abraço também para todos os meus alunos, meus queridos alunos que fazem parte da minha história também, assim como eu faço parte da história deles. Só agradecer mesmo e agradecer pelo convite. E claro, também vou mandar um grande abraço para aquele que foi meu aluno, hoje é dono da Farmácia Santa Cecília, um exemplo de aluno empreendedor, Dr. Francisco Rolim. Receba meu abraço e a nossa admiração. Pessoal, vocês gostaram desse conteúdo? Deem um like, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa disseminar esse material para outras pessoas e continue conosco. Até a próxima semana.